Essa rachadura teria uma característica muito interessante. Um grande impacto na Pangeia primitiva faria com que a rachadura se movimentasse ao redor do planeta Terra, nessas tectônicas, em mais ou menos 3 horas. Por quê? Isso é a velocidade do som na rocha, cerca de 5.200 metros por segundo. Essa é a velocidade que uma rocha racha. Então, quando você dá uma pancada numa rocha, ela sai rachando desse jeito, se pegar certinho o jeitão da coisa. 3 horas, mais ou menos, daria para você ter rachado o planeta de ponta a ponta, em termos das tectônicas. É interessante que quando essa água sai, ela começa a desbastar essa parte. Vocês estão vendo a água aqui, ela vai subindo. Isso aqui é um pedacinho do que antigamente era a Pangeia. Agora a Pangeia está rachada. Uma parte está indo para lá, outra parte vindo para cá. Está tendo um desbaste nessa região inferior. É interessante porque a região inferior é mais ou menos assim. A água está saindo por aqui e subindo esse paredão. Então ela vai passando, vai desbastando, desbastando, desbastando. O que aconteceria? Um sistema como esse aqui em cima, tá? Então eu estou mostrando para vocês a parte de baixo. O paredão e a parte de cima. Quando a água de baixo acabasse, o que aconteceria com o sistema? Desceria e ficaria desse jeito. Isso aqui é o talude continental. Isso aqui são as nossas praias. Para a terceira fase, para nós entendermos um pouquinho. Na terceira fase, a coisa fica um pouco mais interessante, porque os conceitos começam a ser testáveis. Nós temos algumas coisas similares. Deixe-me simular um princípio. Imagina uma mola sob pressão, compressão. 2 pedaços de madeira em cima, por quê? Uma mola, se você aperta, a mola fica pulando. Então você coloca a madeira em cima para a mola não pular. À medida que você afasta esses 2 bloquinhos de madeira, a mola que está aqui embaixo, agora, por não ter mais pressão em cima dela, que é a madeira, mas ela ainda está sob compressão. Para ela aliviar a pressão, a compressão, ela faz uma pequena dobra. Acontece algo mais ou menos como vocês estão vendo aqui. Esse é um processo interessante, porque se nós estivéssemos, por exemplo, indo no fundo dos oceanos, aqui uma rachadura, desse lado a África está se formando, aqui a América do Sul está se formando. À medida que os dois se afastassem, a pressão que haveria embaixo, ou seja, na parte do basalto, como ela está desaparecendo, o basalto, para aliviar essa pressão agora, ele subiria. Então você teria algo mais ou menos assim. Aqui o continente africano se formando, ali o continente americano se formando, e aqui no meio uma elevação. Você teria rachaduras longitudinais e rachaduras latitudinais. Agora, o interessante a respeito disso é que nós olhamos isso exatamente no fundo dos oceanos. Ou seja, se uma rachadura tivesse passado por aqui, esse pedaço ia vir, começar a deslocar para cá, e aquele outro pedaço para lá, formando uma cadeia de montanha no fundo dos oceanos, do jeito que a gente tem visto hoje, que é a crista oceânica. As pessoas chegam e falam assim, não, peraí, você está falando de água vindo de baixo, inundando todo um planeta, agora, de repente, o planeta começa a mudar um pouquinho, os continentes se formar, você está falando do dilúvio. Essa é a implicação religiosa. Ciência não deve se preocupar com a implicação religiosa. Ciência deve trabalhar com a teoria, com a proposta. Então, olha só algo interessante. As pessoas chegam e falam assim, tá, mas e daí? Vamos supor que isso tivesse acontecido. Agora você tem um planeta totalmente inundado. E como é que você explica para onde teria ido toda essa água desse planeta? Então, vejamos. Aqui você teria algo mais ou menos assim. Olha a parte lá de trás, você está vendo, por exemplo, a América do Sul totalmente inundada. Crista oceânica. Se esse continente, se essa placa continental se movimentasse rápida e de repente ela freasse rapidamente, olha o que aconteceria. Muito interessante. O que aconteceu? A água foi para algum lugar? Não, a água continua toda nos oceanos, porque agora os oceanos são mais profundos e os continentes são um pouco mais estreitos e mais altos. As pessoas chegam muitas vezes nessa questão, eu vou só dar uma pincelada na implicação religiosa. As pessoas chegam para mim e falam assim, da onde teria vindo água para inundar até o Monte Everest? Olha a altura do Monte Everest. A pergunta é, tinha Monte Everest? Ou o Monte Everest veio depois? Ah, mas e as cadeias de montanhas? E as cadeias de montanhas já existiam antes? Ou elas foram resultado do dilúvio? Então, estou dando um parêntese com implicação religiosa. Vai pensando por aí.
Um negócio que é muito interessante quando nós temos esse tipo de trabalho, esse tipo de sistema, isso daí dá para a gente trabalhar um pouquinho, até mesmo usando a nossa imaginação, ou se você quiser pode até fazer um teste. Se você tiver um trem, você pode pegar um trem, não um trem mineiro, trem de verdade, solta esse trem numa direção aqui e coloca um anteparo aqui na frente. Por exemplo, um túnel, tampa a boca do túnel. Então, na hora que a locomotiva vem com todos aqueles vagões e eles batem aqui, tem toda uma inércia nesse mecanismo. Lembra que quando o vagão, a locomotiva dá aquela batida, tem uma ricocheteada também. Tá? Quando o trem resolve sair, a locomotiva faz clunk. Depende da impressão que os vagões estão indo para trás, depois blum, bate e volta tudo de novo. Esses tipos de coisas que a gente estuda. Então, o que é legal nisso? Tem um mecanismo como esse, um trem vindo. A hora que ele bate aqui, logo aqui no começo, existe o quê? Vai acontecer um grande encavalamento. O locomotivo e os próximos vagões vão ficar todos meio encavalados. Aqui no meio você vai perceber que vão ter vagões caídos para um lado e para o outro, e lá no finalzinho, devido a essa ricocheteada, ele vai produzir mais um pequeno encavalamento. Então, se você olhar o perfil desse negócio, teria algo mais ou menos assim, um encavalamento aqui, vagões caídos para lá e para cá, e aqui no finalzinho outro encavalamento. Se um continente se deslocasse para cá rapidamente, a hora que ele começasse a frear, ia ter vários encavalamentos. O encavalamento maior ocorreria, no caso, se o continente movimentou-se para cá e ele parasse rapidamente, o encavalamento maior aconteceria aqui. Aqui no meio você teria planaltos e planícies, ou seja, uma cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies, e uma cadeia secundária de montanhas aqui no cantinho. Que é mais ou menos um mecanismo como esse. Isso aí nós estudamos na parte de inércia. Agora, lembrem-se que uma placa continental movimentando-se a 2 a 5 centímetros por ano jamais produziria isso. Não existe inércia suficiente para produzir todas essas dobraduras que nós precisaríamos. Que nós vemos, não que nós precisaríamos, que nós encontramos. Agora, se você olhar, por exemplo, na América do Sul, você vai perceber isso de uma forma bem simples. Aqui nós temos o quê? A América do Sul se deslocou nessa direção, aqui você tem a Cordilheira dos Andes, planaltos e planícies, cadeias secundárias de montanhas. Na América do Norte, as rochosas estão aqui, que a América do Norte se deslocou para aquela direção, planaltos e planícies aqui no meio, cadeias secundárias de montanhas do outro lado. Para a África, que se deslocou do outro lado, ou seja, veio para a sua direita, que você tem cadeia principal de montanhas, planaltos e planícies e algumas cadeias secundárias de montanhas ali. Lembra que esse é o bloco maior, a deformação não seria tão grande. Algumas coisas interessantes, se você pegar, por exemplo, na Índia, tem uma região ali do Planalto Deccan, você vai encontrar uma quantidade absurda de lava solidificada. Vulcão nenhum do planeta, ou seja, se você somar todos os vulcões do planeta, eles não jogaram tanta lava junto quanto que a gente encontra nessa região do Deccan. Aqui você tem a formação dos Himalaias, dá para perceber que esse sistema foi empurrado para cima, as compressões. Então as montanhas seriam nada mais, nada menos do que compressões. As compressões desses movimentos. Só que isso não poderia ter ocorrido dentro do atualismo sugerido pela teoria das tectônicas de placas. Então hoje o que nós estamos vendo é todo esse contexto praticamente aí só essa estabilização do sistema. Por quê? Porque esse catastrofismo, pelo que tudo indica, foi recente. Tem aí os seus mais ou menos 4.000 anos, 5.000 anos por aí. Poderia ter muito mais do que isso, não. Devido às estruturas que nós temos no planeta mostrarem que foi recente. Você tem, por exemplo, os rios do nosso planeta. Você pega o Amazonas, pega o Mississippi, pega o Nilo, o Congo. Esses são rios gigantescos que derramam uma quantidade de sedimentos absurdas nos oceanos. É violento a quantidade de coisa que eles arrastam. Quando você faz um estudo da quantidade de sedimentos que está lá no fundo dos oceanos decorrente do que esses rios estão trazendo, é fácil observar que esses rios, dado as taxas atuais que eles estão levando, esses negócios aí não devem ter mais do que 5.000 anos. Os rios não podem estar correndo mais do que isso. Porque a quantidade de sedimentos no fundo dos oceanos é pequena. Se eles já estivessem correndo por ali há milhões e milhões e milhões de anos, obviamente, a quantidade de sedimentos lá embaixo seria diferente. Então o pessoal fala, mas isso é devido a são mudanças geológicas que tem no planeta. Eu entendo, mas o rio está correndo há mais ou menos quanto tempo? A quantidade de sedimentos que nós temos lá no fundo. Nós temos cânions no fundo dos oceanos, que o corte desses cânions é tão grande, mas tão grande, que teria que ter tido uma corrente violenta. E você mede a corrente que tem ali hoje, é da ordem de mais ou menos 1 metro por hora.
Isso daí não produz cânion. Então nós sabemos que coisas já devem ter acontecido no passado que mudaram a superfície do nosso planeta.